Olá, Edson, diretor da Legnet. Pessoal, faltou água. E agora? Vamos trazer para vocês um caso concreto, né, sobre um desabastecimento de água municipal devido a uma contaminação por produto químico. Então, nós vamos passar aqui para vocês as legislações aplicáveis nesse tipo de caso, o que vocês podem estar fazendo como consumidores de água, tá? Então, o primeiro ponto, a gente vai trazer uma lei do Estado do Rio de Janeiro, tá? É uma lei estadual que o Hudson tá aqui, nosso consultor especialista, ele vai passar para vocês o que essa lei estadual fala. Porque o primeiro ponto é, desabasteceu, houve um desabastecimento de água, o que fazer? Se recorre ao quê? Caminhão-pipa. Então é a primeira coisa que se faz. Então essa lei estadual, ela vai regular sobre este assunto do caminhão-pipa. Depois a gente vai estar falando sobre duas legislações federais, um decreto e uma portaria de consolidação que vai trazer a parte de qualidade dessa água, né? Padrões de qualidade da água. E por fim, nós vamos estar passando aqui sobre a responsabilidade criminal da empresa que poluiu a água com esse produto químico, né? Então há uma responsabilidade criminal em cima dessa ação, tá? Então nós vamos estar passando ponto a ponto, desde a pessoa que foi impactada, uma empresa, um condomínio, a sua casa lá que você mora e está sem água na cisterna, sem água ali na torneira. Então nós vamos falar desde essa pessoa até o que fazer, né, para você conseguir ter essa água dentro de casa de uma forma mais rápida e com qualidade, né, uma água boa para consumo humano. Além disso, saber a responsabilidade criminal que essa empresa vai ter que se responsabilizar, né, vai ter que ser averiguado as empresas que estavam próximas nesse local que foi contaminado, qual o tipo de produto químico que foi passível dessa contaminação, para se investigar e achar a empresa culpada sobre esse despejo de produto químico, e houve um problema tão grande no abastecimento de água de 3 ou 4 municípios, tá? Então, o Hudson vai abordar primeiramente a lei estadual do Rio, lembrando que o case é sobre uma lei estadual do Rio, mas existem vários outros estados com várias legislações parecidas, similares a essa que ele vai estar passando para vocês. E lembrando que o Agile, né, nós do Legnet, atendemos todo o Brasil. Então nós temos mapeado todos os estados brasileiros no que diz respeito às legislações. Então, municípios, estados, tendo esse tipo de legislação, e vocês tendo dúvida, entre em contato conosco lá pelo nosso site, WhatsApp, e a gente pode estar conversando sobre outros estados e não sobre esse case aqui que a gente está trazendo. Então, Hudson, vamos falar aí sobre a lei, né? Certo. E vai abordar sobre o caminhão-pipa, primeiramente. Certo. Então, pessoal, olá. Mais uma vez aqui para poder deixar o pessoal aí antenado com as informações, né? E contribuir, de certa forma, né, com um pouquinho do nosso trabalho, mostrar como funciona o nosso trabalho, nossa parte técnica, né, como é que a gente funciona com relação ao levantamento de legislação e tudo mais. Bom, para quem não sabe, né, a gente, numa situação dessa de emergência, o que a gente faz, né? E, rapaz, meu abastecimento de água aqui tá ruim, faltou água aqui no meu prédio. Aí você descobre que o prédio do lado também, daqui a pouco você descobre que o bairro do lado, no bairro vizinho também está com essa situação, até chegar numa problemática séria como essa que o Edson falou, né? Que foi um problema de desabastecimento, né? Na verdade, isso não foi uma questão pontual com um determinado município, não foi um rompimento de um duto naquele município, não, foi sim um problema mais grave, né? E a gente chega lá, através da mídia, chega lá atrás para ver o que ocorreu. E descobrimos que foi um dano ambiental, né? Então esse manancial foi contaminado e por uma questão de responsabilidade, a própria gestora estadual
ela segurou, fez a retenção dessa água para que isso não chegasse na casa das pessoas e não chegasse para consumo nas empresas, né? E não chegasse ao público, não chegasse ao ser humano que fosse consumi-la, né? Pois bem, o Edson informou sobre essa legislação estadual. Isso é uma coisa que acho que pouca gente sabe, mas existe uma norma aqui no estado do Rio de Janeiro, que é a Lei 8372, ou seja, 8.372 de 2019. Ela, em seu artigo 2º, ela deixa bem claro o seguinte: as concessionárias de serviço de água no estado do Rio de Janeiro serão responsáveis pela administração, manutenção e gerência do cadastro de que trata a presente lei. Do que trata essa lei? Ela cria o cadastro estadual de pessoas físicas ou jurídicas e de veículos que exploram o transporte de água potável no estado do Rio de Janeiro. Então, mais claramente, esses caminhões-pipas que a gente lida, né, numa situação dessa, quando fala aqui com relação ao transporte de água potável. Para o pessoal que também não está antenado, como o Edson também já introduziu, nós temos aí outras normas federais que acabam se complementando quando a gente fala dessa norma aqui, a gente entende que existem outras linhas de atendimento não secundários, tá? São paralelos a essa norma aqui. Que quando você fala de abastecimento de água no formato que essa lei prevê, a gente está falando de água para consumo humano. De água para consumo humano, a gente precisa atender essas outras duas normas que o Edson falou, que são normas federais e traz parâmetros e outras situações, como a necessidade de publicação, tá? Desses parâmetros, para quê? Para que essa água possa ser consumida pelo ser humano. Então, vale lembrar, consumo pelo ser humano não é simplesmente beber a água. Consumo pelo ser humano é tomar banho, fazer a higiene, qualquer tipo de higiene, né? Lavar as mãos, higiene pós-almoço, qualquer tipo de higiene que você faça, ser humano, e a ingestão da própria água, isso que é considerada água para consumo humano. Então a gente tem uma série de padrões que devem ser inclusive monitorados por laboratório. A água não pode ser fornecida de qualquer forma. Então passo ao Edson para que a gente possa continuar o bate-papo aqui e qualquer coisa retornar aqui a alguns pontos mais técnicos, né? Exatamente. Então, o Edson iniciou ali falando sobre a lei, sobre um cadastro, né? Isso. Sobre o cadastro das empresas que realizam esse tipo de serviço, né, de fornecimento de água através de caminhão-pipa. Ela precisa estar cadastrada lá na concessionária de água, porque a concessionária ela vai fazer essa análise dessas empresas, vai fazer toda uma análise de preço que eles vão estar cobrando, análise de licenças, vai estar tudo ali controlado pela concessionária, tá? Então a gente vai chegar agora num ponto que quem pode utilizar esse cadastro, tá? Então, faltou a água, quem pode estar utilizando esse cadastro junto à concessionária? E como vocês vão fazer isso? Vão entrar em contato com a concessionária e vai abrir uma ordem de serviço com eles, tá? Essa ordem de serviço, você vai solicitar, ó, moro no condomínio tal, minha casa na rua tal, estou completamente sem água. Então você vai estar lá abrindo essa ordem de serviço e pedindo esse caminhão-pipa. Automaticamente a concessionária abre esse protocolo, essa ordem, e te passa o número e você vai estar acompanhando a sua fila ali, sua localização na fila, né? Seu posicionamento na fila. Então, o Hudson vai trazer o artigo aplicável dentro dessa lei que ele está falando, né? Para quem é aplicável esse serviço de caminhão-pipa. É importante ressaltar, tá? Seguindo essa mesma linha que o Edson passou, qual é a ideia, né, do poder público, né, no momento da criação de uma norma dessa? Perceba o que precisa, tá? O cadastro estadual, que a gente comenta aqui, do que precisa, por exemplo, em casos de uma empresa que queira fazer o transporte dessa água. Antes de chegar lá no artigo que o Edson pediu, veja o que a norma determina, né? Em caso de uma empresa, ela precisa cadastrar, tá, a sua razão social ou denominação da empresa responsável pelo transporte, CNPJ, nome do responsável legal pela empresa, né? Placa dos veículos de propriedade da empresa que realizarão o transporte da água potável, relação dos motoristas, funcionários da empresa, contendo o nome e o CPF. Em caso de motorista autônomo, né, nome, telefone, endereço, CPF, placa do veículo,
de sua propriedade utilizando o transporte para transporte de água. Perceba que não é brincadeira. Então, muita gente às vezes se engana em pegar o telefone lá com o vizinho, com a vizinha, de uma forma desconhecida, que eu acho que ninguém faria algo desse tipo sem esse conhecimento, né? E, eu tenho o telefone de uma pipa, liga lá para esse rapaz. O que essa lei ela ajuda a gente? A exatamente fazer com todas essas peças que a gente está juntando aqui, a gente chegar à nossa necessidade, que é a água exatamente 100% regulada por lei, que segue os padrões e os parâmetros estabelecidos pelas normas federais de saúde pública, né? Que é exatamente um transporte registrado, qualificado, é um transporte em outra linha limpo, que a gente possa confiar, porque esses caminhões também são higienizados, passam por toda uma tratativa para que possa fazer esse transporte. Então, perceba, e essa água que será entregue será uma água que é fornecida pela própria concessionária, ou seja, a concessionária tem o cadastro desses veículos para que eles possam exatamente fazer esse tráfego com relação ao transporte dessa água. Isso tem custo sim. Dentro do site da própria concessionária a gente tem a possibilidade de fazer os cálculos através de metro cúbico, né, de acordo com a necessidade do consumidor. Isso é feito também. E perceba que você, nesse momento, atendendo a legislação, atendendo esse conhecimento legal, que, né, acaba se baseando em mais de uma norma, não apenas essa aqui, mas outras, você acaba trazendo uma situação benéfica para a sua saúde. Sem querer, às vezes, a gente contrata um caminhão-pipa desse que está fazendo captação de água em local irregular, que mal ou bem se sabe se essa água é potável ou não. Pode ser que essa água, por exemplo, esteja contaminada e esse caminhão ali, as pessoas vendo oportunidade, às vezes buscam uma situação dessa, pega naquele manancial ali e pega do rio contaminado. E aí, nota fiscal, documento, você não tem nada desse carro, mas você tinha o telefone dele, você precisava daquela água e acabou. Mas passa no meu filtro. Gente, com saúde não se brinca, e a gente sabe que a água é uma coisa, além de fundamental na nossa vida, é uma coisa seríssima, né? A gente tem que buscar o que é certo. Então, valeu a pena passar esses pontos aqui para a gente entender como a norma é criteriosa e o porquê da gente estar trazendo isso. Para que a gente possa chegar de forma plena e falar para vocês que, para que você tenha, né, mesmo que numa emergência, o acesso a essa água potável que nós, seres humanos, precisamos, vocês têm que atender a legislação. Ou então conhecer a legislação para que possa fazê-la atendida por quem compete, né? Que sejam os órgãos competentes ou que seja o próprio motorista do caminhão-pipa, né? Então, agora, voltando só para dar finalizando aqui a situação que o Edson me passou, para retornar, o que ele diz sobre, o que essa norma, né, de cadastro diz sobre a questão do seu público, né? Então, diz lá no artigo 6º, olha, em caso de desabastecimento, que é o caso que a gente está exatamente batendo aqui, né? Ou falta localizada de água, a concessionária deverá se responsabilizar, pelo atendimento aos pedidos de carro-pipa efetuados por seus consumidores. Entenda-se seus consumidores das empresas, a casa, a condomínios, ou seja, todo mundo, né? Então, voltar para o Edson para ele continuar com essa parte mais da explanação para a gente interagir, né? Exatamente. Então, qual é a vontade da lei, né? O resumo passando para vocês. O que a gente entende dessa vontade? Blindar o consumidor final. Então a gente entende que a legislação está preocupada na gente que vai consumir a água. Exato. Em estar contratando, chegando um caminhão-pipa, né, homologado junto à concessionária, e entende que a concessionária analisou, como o Hudson citou. Exato. Aqui, qual a placa do caminhão, condição do caminhão, do motorista, nota. Então eles veem toda essa parte de documentação, além de regular o preço, né? Exatamente. Que a gente viu um absurdo, valores sendo cobrados por um caminhão-pipa, você não sabendo nem de onde essa água estava vindo, né? Infelizmente, a gente sabe, né, que o cara está ganhando um valor 3, 5 vezes a mais o praticado. Você não sabe de onde ele está puxando aquela água, enchendo aquele caminhão-pipa para entrar no seu reservatório. Então, por essa lei, a gente verifica que ela quer blindar o consumidor final. Então, muito importante essa legislação aqui no estado do Rio. E
como o Hudson falou, ali no artigo 6º, ela fala consumidor de água, o consumidor da concessionária. Então é qualquer um, é eu, é você, exato, é o nosso condomínio. Então a gente pode estar entrando em contato com essa concessionária e solicitando. Claro que eles vão argumentar que existem as prioridades, como hospitais, né? Alguns locais se consideram como prioridade, mas essa prioridade tem que depois ir para a segunda prioridade, para a terceira, para a quarta. Então a gente tem que fazer o pedido, abrir essa ordem de serviço e ver o nosso posicionamento na fila, porque em algum momento vai chegar para a gente e essa água ela vai ser cobrada na sua conta de água. Então, claro, não é o mesmo valor em dias normais, temperatura e pressão, mas não é 5, 6 vezes a mais do jeito que esse pessoal de caminhão-pipa acaba cobrando nesses momentos que a gente passa, né, de um desabastecimento dessa magnitude tão grande. Emergência, né? Edson, se pode puder falar. Complementar, com relação a esse ponto, né, que acho que é primordial também, eu acho que fica importante também aqui a gente deixar claro aqui dos direitos de todos nós, né, dos cidadãos, né? Dentro de uma situação como essa que a gente está aqui abordando, a gente tem alguns órgãos aí públicos envolvidos. A gente tem aqui o próprio órgão ambiental, né, o INEA. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de uma captação suspeita, a gente com certeza, né, não deve nem cogitar, né, não deve nem hesitar, melhor dizendo. A gente deve entrar em contato com o órgão público, sim, com o INEA, dizendo que, olha, eu vi um caminhão-pipa fazendo extração de água no local indevido, porque isso é ilegalidade, isso é dano ambiental, é crime ambiental e outra coisa, ele pode proporcionar um mal à saúde daquele consumidor final onde esse caminhão chegar. Então a gente tem um INEA que a gente pode conectar, fazer contato para poder passar esse tipo de informação. O PROCON, no caso de custos abusivos, de cobranças abusivas no preço de um caminhão-pipa, então a gente tem aqui a condição de falar que se a concessionária é quem regula o preço por metro cúbico, se lhe chega um caminhão desse cobrando um preço exorbitante, e você já tem esse costume, né, já conhece o valor de um caminhão, cabe sim fazer esse contato com o PROCON, sim, uma denúncia ao PROCON para que eles possam fazer essas buscas. Isso é de nossa ciência, que tem acontecido com regularidade, quando alguns cidadãos que têm conhecimento, eles fazem esse contato, e a própria concessionária, como gestora, né, que ela tem exatamente a administração do que a gente está passando aqui em mãos. Tudo que a gente está falando é de pleno conhecimento da concessionária, ela está pronta para poder recebê-los e fazer da melhor forma, indicar como é que essa água deve chegar a vocês, no formato que deve chegar, né? Voltando ao Edson. Exatamente. E aí, agora, né, para a gente chegar na parte final, é a responsabilidade criminal da empresa que contaminou essa água. Então, agora vamos para o final, né, que existe uma lei federal, que é a Lei 9.605, né, e ela vai estar legislando sobre os crimes ambientais. Então, já se sabe que o INEA, como o caso aconteceu aqui no estado do Rio, o INEA, que é o órgão ambiental estadual, já está fazendo diligências junto com a Polícia Civil para estar verificando as empresas que utilizavam nas imediações, esse produto químico encontrado. Então, com certeza, primeiramente, os responsáveis técnicos serão questionados e futuramente, quando definido a empresa ali que foi culpada, ou no momento, ainda durante a investigação, devem ser chamados representantes legais da empresa, que aí sim podem se responsabilizar criminalmente. E essa lei é bem clara, né? Ela consegue descaracterizar a pessoa jurídica e a pessoa física pode ser até presa, né? A pessoa pode estar tendo a sua liberdade retida ali, ou tendo que pagar algum tipo de fiança futuramente. Mas isso já é mais para frente, mas para vocês verem o nível da complexidade até onde isso vai chegar, tá bom? Então, passo para o Hudson, se ele quiser concluir nessa parte aí de responsabilidade criminal. Sim, é o que a gente está vendo. Eu acho que um ditado que eu conheço, né, que a gente nunca se preocupa com um problema, a gente sempre vê o problema do outro lado da rua, né? E até que ele chega à nossa porta, né?
Então tem muita empresa hoje que não leva a sério a questão legal. Fala, isso não vai acontecer comigo. Não, isso não é problema, gente. O direito ambiental está aí, as legislações ambientais. O Brasil é um país rico em legislação ambiental, né? E a gente está vendo cada vez mais um mundo antenado na questão ambiental. Então, não seria diferente falar para a gente aqui, conversando a gente aqui, passar para vocês a importância de você monitorar a sua empresa e que ela tenha uma saúde ambiental adequada, né, legalmente falando, que ela atenda a legislação aplicável ao seu escopo, que ela respeite exatamente o meio ambiente, para que esse tipo de situação não aconteça. Porque, como o Edson já falou em outras ocasiões, e nós já tivemos oportunidade aqui de falar, de debater, vai aparecer, né, nesse caso específico que aconteceu da contaminação, né, dessa água que parou praticamente 3 cidades, né, em princípio foram 3 cidades, mas que parou, aí 3 cidades, vai aparecer quem foi que realmente causou o dano, esse dano ambiental. Perceba, o nome da empresa fica suscetível a uma forma negativa, não localmente, fica para o mundo, para a mídia. Isso está sendo publicado em todos os jornais. Perceba a importância do nome do seu negócio e como que você pode desfazer exatamente em segundos, por um descuido, por uma falta de atendimento de uma legislação, uma falta de conhecimento, falta de gestão de uma norma, você pode, de repente, comprometer o nome da sua instituição, que para mim é algo que há de mais valioso para uma empresa, né? Então fica aqui a dica. Busquem o conhecimento com relação à legislação. Se não tem esse conhecimento, a gente está aqui para isso. A gente tem a empresa lá exatamente estruturada e montada para fazer esse tipo de atendimento. Ferramentas de primeira, exatamente de ferramentas bem adequadas ao padrão de cada empresa, à necessidade de cada negócio. São ferramentas que elas ganham até o perfil de personalização, a gente pode dizer, ou seja, ela pode ser aplicada, ela pode ser utilizada tanto como por um pequeno negócio como por um grande negócio, que ela vai se adequar perfeitamente. Então, assim, o que a gente pode recomendar é que se preocupem, sim, com atendimento legal, com conhecimento legal, e a gente está aqui exatamente para esse tipo de suporte, para esse tipo de bate-papo, né? Eu passo ao Edson para as considerações finais, para que a gente deixe aqui nossa missão cumprida com relação a esse assunto, né? Exatamente. Então, para finalizar, como o Hudson falou, a gente até tem um vídeo, depois vocês pesquisem, sobre imagem do seu negócio, né? Como proteger a imagem do meu negócio. Então, falando nesse aspecto, sobre essa situação, esse case concreto, imagina quando souber realmente, quando a gente souber qual foi a empresa que fez essa contaminação nesse rio, olha a proporção que isso vai tomar para a imagem negativa da empresa. É intangível, não se calcula. E pelo tamanho que foi o impacto, olha o valor da multa que isso vai chegar. A gente tem conhecimento da legislação, a gente pode-se chegar a 50 milhões de reais, né? Sim, até mais dependendo da situação. Se não me falha a memória, 50 milhões mais a imagem, a empresa fecha as portas. Dependendo da empresa, vai fechar a porta. Então, é o que a gente bate nessa tecla. A legislação não é para grande, não é para multinacional, é para o pequeno, é para o médio, é para o grande, é para todos. Todos. Então, como a gente aborda o plano de negócio da empresa, planejamento estratégico da empresa, contemple atendimento legal. Você deixar de pagar uma multa, você deixar de ter um dano à imagem à sua empresa, é a mesma coisa que lucro em venda, tá bom? Você mantém a empresa regular, sadia, para poder estar operando e não ter nenhum tipo de problema no que diz respeito a atendimento legal. E pior ainda, nesses casos, dano à imagem, multa, interdição da empresa, cassação de algum tipo de licença. Então, fica aqui a dica para vocês. Qualquer dúvida mais sobre o assunto, entre em contato com a gente. Está aqui o nosso site na descrição do vídeo e nosso site tem o nosso WhatsApp. Estamos aguardando o contato de vocês. Grande abraço, obrigado.